Já parou para pensar, no dia de hoje, em quantas decisões nós tomamos? Por exemplo, que horas que você acordou? Que roupas que nós escolhemos para vestir? E na hora do almoço, o que nós escolhemos preparar? O que nós comemos? Essas são coisas do dia a dia, né, que nós podemos fazer as nossas escolhas. Existem ainda algumas escolhas que não fazemos todo dia e também não são tão simples assim. Por exemplo, quando vamos escolher um lugar onde vamos morar, talvez nós desejamos casar na escolha de um cônjuge. Talvez quando vamos comprar alguma coisa um pouquinho mais cara, também nós vamos escolher bem. Então essas não são escolhas que fazemos sempre. Mas independente das escolhas que nós fazemos, todas elas, de uma maneira ou de outra, vão impactar na nossa vida. E por isso que o tema desse discurso é bastante oportuno para todos nós nos dias em que estamos vivendo. Você vai escolher ser amigos de Deus? E essa é uma pergunta que nós fazemos todo dia para nós mesmos, porque isso vai influenciar diretamente na nossa vida. E com certeza, quando nós temos bons amigos, nós somos beneficiados. E quanto mais Jeová, se nós fizermos dele o nosso melhor amigo. Pois Jeová, ele sempre quer o nosso melhor. E além do mais, Jeová, ele deseja ser o nosso amigo. Fora isso, Jeová, ele ainda é perfeito, santo e poderoso. E não é porque Jeová tem todas essas qualidades que ele rejeita humanos imperfeitos para serem seus amigos. Mas muito pelo contrário. Lá em 1 João 4,10, diz que Jeová nos amou primeiro. Por isso ele enviou seu Filho até a terra para nos livrar do pecado e assim podermos ter uma relação de amizade novamente próxima com Deus. Então, como o tema diz, nós precisamos escolher se vamos ter amizade com Deus ou a amizade com este mundo. Pois não tem como nós termos amizade com Deus e este mundo. Vamos ver um texto na Bíblia que fala a respeito disso. Vamos ver lá em Tiago, o capítulo 4 e o versículo 4. Tiago 4, versículo 4, diz assim para nós: Adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigos do mundo faz de si mesmo um inimigo de Deus. Notaram aqui? Aquele que faz amizade com o mundo é o quê? Inimigo de Deus. E quem quer ser o amigo do mundo se faz o quê? O inimigo, se faz inimigo de Deus. Então, com certeza, nós não queremos ser inimigos de Deus, já que as pessoas que são inimigas de Deus, elas são influenciadas por Satanás, o diabo, que é o governante desse mundo, conforme nos diz lá em 1 João 5,19. Então, nessa palestra, nós vamos ver 3 pontos importantes. O primeiro é como nós podemos ser amigos de Deus. O segundo é como podemos rejeitar as amizades com esse mundo. E também, por escolher ter amizade com Deus, nós recebemos muitas bênçãos. Então, o primeiro ponto, como que nós podemos ser amigos de Deus? E a resposta é por conhecê-lo. Mas o que envolve conhecer a Deus, um ser tão poderoso? Vamos analisar o texto de João 17,3? Convido todos a apanharem suas Bíblias e ler esse texto. E vamos ver o que essas palavras significam em relação a conhecer a Deus, o Todo-Poderoso. João 17,3 diz assim: Isso significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Esse termo aqui, que conheçam a Ti, ela vem de um verbo grego, ginosco, que significa basicamente conhecer. Mas como nós vemos aqui, esse verbo, ele está no presente. E também faz-nos entender que é um processo de assimilar conhecimento de alguém, conhecer melhor alguém. Então, aqui no contexto, nós vemos que transmite a ideia de um esforço contínuo em conhecer melhor alguém, mesmo que essa pessoa já seja bastante conhecida. Mas aqui nós vemos, é conhecer a Deus, Jeová. Então,
quando nós falamos conhecer a ti, Jeová, refere-se a ter uma amizade cada vez mais forte com Jeová. E isso nós conseguimos por conhecer melhor as suas qualidades e os seus justos padrões. E o texto ainda mostra que nós também devemos conhecer a Jesus Cristo. E com certeza, quando nós estudamos a respeito da vida de Jesus, nós conhecemos melhor a Jeová. Lá no texto de 1 a João 5,20, diz que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro, isto é, de Jeová Deus. Então, nós conseguimos esse conhecimento com o estudo regular da Bíblia, sobre as qualidades de Jeová e também de seus justos padrões. E depois de adquirir esse conhecimento, Jeová, ele espera também que os seus amigos façam algo. O que Jeová espera? Vamos ver lá no Salmo 15? O Salmo 15, inclusive, é a base do texto que nós entoamos. No Salmo 15, vamos ler os versos 1 e 2 inicialmente. Diz assim: Ó Jeová, quem pode ser hóspede na sua tenda? Quem pode residir no seu santo monte? Isto é, quem pode ser amigo de Jeová? Aí, a partir do verso 2, Jeová responde: aquele que anda de modo íntegro, que faz o que é certo e que fala a verdade no coração. Então, Jeová espera que seus amigos sejam íntegros, que eles sejam honestos, que eles façam o que é certo, isto é, que eles praticam tudo aquilo que eles obtiveram de conhecimento a respeito da palavra de Deus. E não basta nós apenas falarmos que conheço, pertenço a uma religião, precisamos praticar, é isso que Jeová espera. E ainda Jeová fala que ele espera que os amigos dele falem a verdade no coração. E realmente, Jeová, ele odeia a língua falsa. Jeová, ele não gosta das meias verdades. Às vezes as pessoas usam só para se safar. Existem pessoas que às vezes eles colam nos exames escolares, falsificam imposto de renda. Esse tipo de ação revela o quê? Que essas pessoas não têm amor ao que é verdadeiro. Em contrapartida, os amigos de Jeová, o que eles têm no coração? Eles têm as verdades e as ações corretas. Ainda no Salmo 15, agora dos versos 3 a 5, Jeová, ele nos mostra o que os amigos dele, que ele quer que os amigos deles façam em relação às outras pessoas, como lidar com outras pessoas. Então, no 13, ele passa a dizer assim, que o amigo de Jeová, ele não vai usar a língua para caluniar, não vai fazer nenhum mal ao seu próximo, nem difamar os seus amigos. E o 4, que ele não rejeita aquele que é desprezível, mas honra os que o temem. Como assim aqui? Jeová, ele espera o quê? Que os seus amigos rejeitam aquelas pessoas que são transgressoras, que não obedecem às leis de Jeová. O contato que os amigos de Jeová devem ter com as pessoas deve ser apenas o necessário, talvez no trabalho ou na escola. E ainda, Jeová espera o quê? Que os amigos honrem aqueles que temem a Jeová, que apreciem a companhia, que estejam sempre juntos. E talvez essas pessoas até sofram zombaria, mas os amigos de Jeová vão ter prazer em sofrer essas zombarias junto com essas pessoas também. E ainda, continuando no versículo 4, não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo para si. E com certeza, quando prometemos alguma coisa, nós devemos cumprir. Mesmo que lá para frente, às vezes descubra, puxa, isso é mais difícil que eu pensava. Mas não importa, nós temos que cumprir. Evidentemente, se nós descobrirmos lá na frente que aquilo que nós prometemos é algo antibíblico, aí a história muda. Nós não vamos cumprir, por afinal, não queremos desagradar a Jeová. E o 5 continua, não empresta seu dinheiro com juros e não aceita suborno contra o inocente. Aqui, quando fala não emprestar com juros o dinheiro, aqui estava se referindo às pessoas com necessidade. Mas em tratos comerciais, aí não há problema em se restituir o dinheiro com juros, mas evidentemente não um juros abusivo. E também os amigos de Jeová jamais vão aceitar alguma coisa para prejudicar alguém.
Então aqui, no Salmo 15, há vários requisitos que os amigos de Jeová lhes devem cumprir. E se nós vamos escolher se nós vamos cumprir esses requisitos ou não, cabe a cada um de nós. E nós temos o total controle a respeito disso. E cada escolha que nós vamos fazer aqui vai determinar o quanto nós queremos ser amigos de Jeová. Então, nós vamos ver dois exemplos de pessoas da Bíblia que foram considerados amigos de Jeová: Abraão e Moisés. O primeiro é o exemplo de Abraão, que foi um amigo bem próximo de Jeová. E nós sabemos disso porque na Bíblia, Abraão ele é mencionado por 3 vezes como amigo de Jeová. Mas o que ele fez para se tornar amigo de Jeová? Abraão, ele foi obediente a Jeová e também ele confiou em todas as promessas, ele teve fé nas promessas de Jeová. Vamos ler um texto e ver como que Abraão agiu lá em Hebreus 11. Hebreus, o capítulo 11, os versículos do 8 a 10. Hebreus 11, os versículos de 8 a 10. Aqui vai trazer o exemplo de Abraão, e podem deixar aberto também nesse mesmo capítulo, que nós vamos ver depois a respeito do exemplo de Moisés. Então, a partir do 8 diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeiro, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Aqui nós vamos usar a primeira imagem número 1, e ver por que Jeová considerou Moisés, aliás, Abraão, como seu amigo. Então aqui nós vemos Moisés e a sua esposa Sara obedecendo a Jeová por deixar a sua casa em Ur, e era uma cidade bastante confortável naquela época. E ele demonstrou fé nas promessas de Jeová, indo para uma cidade que ele não conhecia, mas é uma cidade, como diz o versículo 10, que tem verdadeiros alicerces e que foi projetada e construída por Deus. Agora, o exemplo de Moisés. E Moisés, por que ele foi considerado amigo de Jeová? Porque Moisés, ele escolheu servir a Jeová ao invés de ter uma vida de conforto e de luxo lá no Egito. Vamos ler agora, então, os versículos 24 até o 27, nesse mesmo capítulo. Diz assim: Pela fé, Moisés, quando adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado, porque considerava a desonra do Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. Pela fé deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia firme, como que vendo aquele que é invisível. Novamente, vamos usar uma gravura, agora a gravura número 2, e ver por que também Moisés ele foi considerado amigo de Jeová. Então, nessa gravura, nós vemos aqui Moisés, lá no palácio do Egito. E pelo semblante, nós já podemos notar a sua insatisfação em estar usufruindo ali as riquezas do Egito, enquanto ele via o povo israelita lá sendo escravos no domínio egípcio. Agora nós temos uma terceira gravura que também vamos ver. Então aqui nós vemos já Moisés, já mais idoso, juntamente com Arão, na presença de Faraó. Vemos aqui que Moisés, ele escolheu aceitar a designação para liderar a libertação dos israelitas da escravidão e levá-los e conduzi-los até a terra da promessa. Obrigado pela gravura, irmãos. Então, o que nós podemos aprender desses dois exemplos? Que tanto Abraão quanto Moisés, eles fizeram escolhas na vida.
E essa não era uma escolha simples, não era uma simples designação, não é verdade? Mas eles escolheram confiar em Jeová, eles escolheram ter fé em Jeová em todas as suas promessas. Nós também fazemos escolhas na nossa vida de vez em quando e temos que tomar decisões. Nesses momentos, nós temos que orar a Jeová, meditar em tudo que está envolvido e tomar uma decisão sempre com o objetivo de aumentar a nossa amizade com Jeová. Mesmo que, aparentemente, essa decisão significa enfrentar uma situação mais difícil. Talvez seja difícil, não é mesmo? Mas Jeová, ele deixou esses 2 exemplos para nós, para mostrar como ele quer que seus amigos façam as suas escolhas. Então agora nós vamos ver o ponto de como nós podemos rejeitar a amizade do mundo. Mas primeiro vamos entender o que é esse mundo que nós devemos rejeitar. Em 1 João 5,19, diz que o mundo inteiro está no poder do maligno, isso é, de Satanás. Então, sendo Satanás estando nesse poder, evidentemente que nós queremos rejeitar esse mundo, não é mesmo? A Bíblia ainda lhe fala desse mundo como o espírito do mundo, que Satanás ele usa para influenciar as pessoas. E em 1 Coríntios 2,12, onde fala a respeito desse espírito do mundo, o apóstolo Paulo ele faz um contraste entre o espírito do mundo e o espírito que vem de Deus. Então, esse espírito do mundo é todo jeito aí de pensar e agir do mundo de Satanás. Esse espírito ele controla as pessoas que não servem a Deus, faz com que elas ignorem os padrões e as orientações de Jeová, e elas tornam-se assim egoístas, orgulhosas e rebeldes, que elas não precisam obedecer a Deus. Eles querem aproveitar o máximo agora sem pensar nas consequências. E o mais importante que elas falam é eu ser feliz. E isso é igual ao ar que respiramos. Esse espírito do mundo está em todo lugar. Por isso, os amigos de Jeová, eles devem lutar contra esse espírito do mundo, pois queremos que a nossa vida seja guiada pelo espírito que vem de Deus e não por esse espírito do mundo. Por isso, nós vamos ver então 3 coisas na área da nossa vida que nós devemos evitar, que nós não queremos realmente fazer parte do mundo, que é rejeitar a conduta imoral e o estilo de vida desse mundo. Segundo, não procurar ficar rico, nem destaque nesse mundo. E confiar que é Jeová que vai resolver todos os problemas desse mundo e não a humanidade. Hoje, quando nós paramos para pensar como que está o padrão de moral do mundo aí fora, nós vemos o quão distante está dos padrões de moral estabelecidos por Jeová. Essas pessoas têm relações sexuais antes do casamento, cometem adultério, incesto e também o homossexualismo. E todos esses são pecados graves contra Deus. Dentre eles, existem muitos artistas, esportistas, os influenciadores digitais. Esses praticam tais atos. E a imagem que eles querem mostrar é que eles estão curtindo e aproveitando a vida. Mas vira e mexe, vê notícias de como eles estão os seus relacionamentos, que são temporários, cheios de problemas, envolvidos em drogas, envolvidos no álcool também. Com certeza nós não queremos ser assim. Nós queremos recusar todo o tipo de entretenimento que tenha a ver com aquilo que Jeová odeia. Com certeza nós não queremos escolher ter um estilo de vida assim e ser como essas pessoas. Também nós não queremos ficar ricos nem ter destaque nesse mundo. Jesus, ele disse que nós não podemos ser escravos de 2 senhores, pois ou odiaremos um e amaremos o outro, ou nos apegaremos a um e desprezaremos o outro. Depois, Jesus concluiu dizendo: vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. E por que Jesus disse isso? Porque ele sabe que o Deus deste mundo quer que as pessoas pensem que as riquezas, as coisas materiais, é isso que traz felicidade. Mas isso é uma grande mentira. É mais uma das mentiras de Satanás. Pensem comigo.
uma pessoa que talvez seja simples e que quer ficar rica, ela vai ter que estudar muito, vai ter que trabalhar bastante. E caso ela consiga ficar rico, para manter tudo isso, ela vai ter que continuar fazendo essas mesmas coisas. E aonde que ela vai arrumar tempo para ter amizade com a pessoa mais importante do mundo? Não vai sobrar tempo, né? E é isso que Satanás quer. Ele não quer que a gente tenha tempo para ter amizade com Jeová, mas ele quer o quê? Que tenha amizade com o mundo, que na verdade é amizade com Satanás. Evidentemente, o dinheiro é necessário para a nossa vida, mas nós temos que colocar ele no seu devido lugar. E a Bíblia até nos dá uma orientação, que para nós controlarmos isso, é para nós estarmos satisfeitos, contentes com as coisas que nós temos. Também, muitas pessoas aí no mundo, elas querem ter destaque. Não necessariamente ser rico, mas ter destaque. E na Bíblia, ela usa essa questão de ter destaque como ostentação de posses. Uma outra tradução, ela usa a expressão querer parecer ser importante. E com certeza os amigos de Jeová, eles não vão querer ser importantes, parecer ser importante uns mais do que os outros, gerando aí rivalidade, inveja e assim por diante. É o espírito do mundo que tem levado essas pessoas a se parecerem importantes, sendo que elas realmente não são tudo isso. Muitas delas começam a postar fotos nas suas redes sociais, alguns aplicativos, lá com seus carros bonitos, as suas roupas caras, restaurantes, mas quando no fundo, nada daquilo é verdade. E com certeza, isso é um reflexo do espírito orgulhoso desse mundo. E com certeza, como amigos de Jeová, não queremos ser contaminados. Mas, como a Bíblia fala, nós queremos ser humildes e considerar os outros superiores a nós. E ainda, nós queremos confiar que é Jeová que vai resolver os problemas e não os humanos. No Salmo 146, o versículo 3, diz: não confia nos príncipes, nem nos filhos do homem, porque eles não podem trazer a salvação. E como é verdade isso, né? Ao longo da história humana, nenhum humano conseguiu trazer uma paz e a felicidade de uma maneira plena. E mesmo que tenha conseguido aí de uma maneira relativa, isso foi por um curto período, porque esse governante veio a falecer e acabou tudo isso. Então, se pararmos a perguntar, então em quem vamos depositar fé? Vamos dizer, evidentemente em Jeová, não é mesmo? Mas vai muito além de falar, nós temos que demonstrar em ações que realmente confiamos em Jeová. E para isso nós podemos imitar o exemplo de Jesus Cristo, que quando ele esteve na terra, ele não se envolveu nos assuntos políticos, achando que isso poderia resolver algum tipo de problema. E mesmo Jesus, sendo judeu, e a sua nação lá sofrendo grande opressão da nação de Roma, Jesus, ele se manteve sempre esse neutro. Então nós também não vamos apoiar determinado partido, pessoas, político, e ao mesmo tempo também não vamos criticar aquela pessoa. Nós vamos ser neutros, nós vamos ser amigos de Jeová e nos recusar realmente nos envolver na política. E agora nós vamos ver que a amizade com Deus, ela resulta em muitas bênçãos para agora e também no futuro. Então hoje, Jeová, ele promete que vai cuidar das nossas necessidades materiais. Ele fala que nós não precisamos ficar preocupados com o que comer e com o que não beber. Não precisamos ficar nos empenhando como as pessoas aí fora em obter essas coisas. Nós precisamos nos empenhar em o quê? Em buscar a amizade com Jeová. Aí ele fala, a cada dia eu vou dar o necessário que é para vocês. Jeová ainda promete que ele vai cuidar também das nossas necessidades materiais. E nós vemos como isso é verdade. Quanto alimento espiritual nós temos, a sua organização disponibiliza para nós. Nós temos uma família mundial de irmãos. Temos paz com esses nossos irmãos, temos paz com Deus. Jeová também nos dá uma esperança segura de viver numa terra paradisíaca. Temos os nossos erros perdoados. E Jeová, ele promete aos seus amigos que terão vida eterna em paz, sem nenhum tipo de dor. E as nossas lágrimas serão lágrimas apenas de alegria.
E as pessoas que escolhem servir a este mundo e não ter amizade com Jeová, o que elas podem esperar? Vamos ler aí o texto de 1 João 2,17. 1 João, no capítulo 2, e o versículo 17, diz assim: além disso, o mundo está passando e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo e Satanás, as coisas que as pessoas desejam, tudo isso é passageiro, tudo isso é pura ilusão. Nada que esse mundo tem a oferecer vai trazer benefício para nós. Nada é duradouro. Mas como o texto diz, o que é duradouro é fazer a vontade de Jeová, é ser amigo de Jeová. Isso sim é duradouro e permanece para sempre. Então, irmãos, o que nós vimos nesse discurso? Nós vimos que nós precisamos fazer uma escolha, ser amigos de Deus ou amigos do mundo. Com certeza, nós vamos escolher ser amigos de Jeová. E o que nós temos que fazer para ser amigos de Jeová? A primeira coisa é obter conhecimento a respeito de Deus, das suas qualidades e dos seus justos padrões. E com esse conhecimento adquirido, Jeová espera o quê? Que nós coloquemos em prática todo esse conhecimento, que nós obedeçamos e que nós tenhamos sempre fé nas suas promessas, e que todo esforço que nós vamos fazer agora vai valer a pena, seguindo o exemplo que ele deixou para nós, de Abraão e de Moisés. Também, nós temos que rejeitar o espírito do mundo. E rejeitamos o espírito do mundo por repudiar a conduta imoral das pessoas e não querer imitar o estilo de vida delas, ter esse desejo. Além disso, não ter o desejo de ficar rico, nem querer ter destaque nesse mundo. Também não vamos confiar nos humanos, que eles vão resolver os problemas da humanidade, mas sim é Jeová. E quantas bênçãos nós recebemos por ser amigos de Jeová hoje, e as promessas que Jeová ele dá para nós por ser os amigos dele para o futuro. Portanto, que todos nós sejamos sábios, que a cada dia, que a cada escolha que nós vamos fazer, que as nossas escolhas levem em consideração a amizade com Jeová, que é uma amizade que pode durar para sempre, que vai durar por toda a eternidade. E assim como nós entoamos no cântico, nunca teremos amigo melhor que o Senhor Jeová, jamais.